Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se adaptando da melhor forma possível. Uma aluna me pediu para resolver um exercício que envolve potencial elétrico e trabalho, tá? E trabalho realizado por uma partícula. Então, para quem tem a apostila, quem trabalha comigo, ele está na página número 10, é o exercício 33. Quem não tem a apostila e está vendo esse vídeo aí, nós teremos então o enunciado na descrição. Vou colocar depois que eu terminar de gravar esse vídeo, lógico, né? Bom, então eu vou ler esse enunciado, já tem algumas coisas que eu resolvi anotar aqui, tá? E já tem o desenho também. Tem um desenho nesse problema. E vamos lá, eu vou começar ali o problema e vou começar a explicar. Então, ele diz o seguinte: uma carga elétrica Q0 igual a 3 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, ela é transportada de um ponto A para um ponto B, de um campo gerado por uma carga de 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, fixa. Aí ele fala para a gente ver na figura. A figura, ela tá representada aqui, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem esse desenho. O que que fala, né? O que que pede na sequência? Pede para a gente calcular qual que é o trabalho realizado pela força elétrica, tá? Ele fala quanto vale o trabalho realizado pela força elétrica. E aí ele dá algumas alternativas, tá? As alternativas também vão estar na descrição do vídeo. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui nesse momento é que nós temos uma distinção entre as duas partículas que são dadas no problema. E aí eu fiz questão de colocar Qzinho e Qzão para fazer essa distinção, tá? Então, no exercício ele fala que existe uma carga de prova, ou seja, uma carga que vai provar o campo de uma outra, e ela tem esse valor aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, certo? E ela é colocada num campo gerado por uma carga geradora, que eu coloquei a nomenclatura como Qzão, porque eu prefiro assim para distinguir uma carga de outra, tá? Que é 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Se você observar no texto, essa daqui é indicada como Q0, carga de prova, e essa daqui é indicada como Q, simplesmente Q. Então, eu gosto de fazer essa distinção, você faz como você preferir, certo? Então, eu coloquei os valores aqui, e aí o exercício diz que essa carga, vamos mudar a nomenclatura aqui, porque senão vocês vão ficar confusos. Essa carga geradora, ela produz, portanto, um campo aqui e ela vai movimentar a tal da partícula de prova de um ponto A até um ponto B, tá? Portanto, a gente precisa conhecer primeiro, antes de calcular o trabalho realizado do ponto A até o ponto B, por essa partícula geradora, a gente precisa conhecer de antemão aí qual que é o potencial elétrico que ela produz em relação a esses dois pontos. Lembrando que potencial elétrico é o quê, né? A definição de potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho. Ou seja, essa carga aqui que está carregada, que vale 3 vezes 10 elevado a menos 6, ela tem a propriedade de realizar trabalho, ou seja, de mover qualquer partícula que seja colocada nesse espaço radial ao redor dela. Só que aqui foi citado esses dois pontos, então eu quero justamente fazer com que essa partícula aqui mova essa partícula de prova do ponto A até o ponto B. Então, vamos lá, novamente, preciso conhecer o potencial elétrico, que a gente sabe que tem o símbolo V, né? Potencial elétrico tanto no ponto A quanto no ponto B. Espero que esteja aparecendo aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos mudar um pouquinho aqui, certo? Então, preciso conhecer o potencial nesses dois pontos, ok? Como que a gente calcula potencial mesmo, né? Vamos colocar
ao lado aqui a formulazinha aqui do cálculo do potencial num determinado ponto. Potencial V é igual à constante do meio, que, como eu já falei para todo mundo, né, se não é citado nada no texto, significa que é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado, que é, então, a constante no vácuo, certo? Nós temos que multiplicar essa constante pela carga geradora, quem está gerando o campo, quem está realizando o trabalho, e dividir pela distância. Se você analisar bem essa equação aqui, ela se parece muito com o do campo elétrico. Só que qual que é a diferença dessa equação para do campo elétrico gerado por uma partícula, né? Do campo elétrico, eu preciso também da carga geradora, mas eu preciso utilizar a distância quadrada. Lembrando que o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial, mas o potencial não. O potencial é uma grandeza escalar, tá? Qual que é a consequência disso, professora? A consequência disso é que essa grandeza aqui, ela não tem nem direção e nem sentido, tá? É o valor que nós atribuímos em um determinado ponto do espaço aonde existe um campo elétrico, ok? Bom, vamos lá calcular, então, esse potencial tanto no ponto A quanto no ponto B. Vou puxar uma outra folha aqui, porque senão eu vou ficar sem espaço. E aí, vamos lá. Potencial elétrico no ponto A. Como a gente já falou, depende da constante, depende da carga, depende da distância dessa carga em relação ao ponto, tá? Então, VA é igual. A gente já falou lá que essa constante é 9 vezes 10 elevado à nona. A carga geradora, quem que é a carga geradora? É 3 vezes 10 elevado a menos 6. E qual que é a distância dessa carga em relação ao ponto A? É 1 metro. Percebam que eu não tirei os dados porque, ou melhor, né, não reescrevi os dados aqui porque tá tudo muito na mão, ó, certo? Eu faço sempre a indicação que vocês tirem os dados primeiro, mas veja bem, já tá escrito lá o valor da partícula geradora da partícula de prova, o valor da constante a gente já colocou aqui, e aqui no desenho a gente tem a distância da carga geradora até um determinado ponto, ponto A e ponto B, tá? Então, vamos resolver. Faço primeiro a multiplicação lá em cima, 9 vezes 3, 27. Faço a multiplicação dessa potência D, mesma base aqui, lembrando que a gente tem que somar os expoentes, certo? Então, eu tenho lá 9 positivo mais negativo 6, ou seja, eu vou ter 3 positivo. Se eu dividir por 1, eu tenho o mesmo valor. Todo o potencial é calculado em volts. Então, você vai ficar VV, certo? Potencial V calculado em volts. Outra coisa que é importante eu ressaltar aqui é que, como o potencial ele é uma grandeza escalar, diferentemente do cálculo de campo elétrico, que não ia o sinal dentro do cálculo, aqui eu preciso colocar esse sinal, tá? Então, são regrinhas, assim, que a gente tem que gravar. Às vezes são chatinhas, mas a gente acaba acostumando. Então, aqui, eu sei que tanto a partícula de prova quanto a partícula geradora, elas são positivas. Então, não tá influenciando nada no meu cálculo. Mas se tivesse um valor negativo, eu ia ter um potencial negativo, certo? Vamos calcular agora o valor do potencial elétrico nesse ponto B, que a carga geradora faz nesse ponto B. K vezes a carga geradora, dividido pela distância que ela está até o ponto B. Olha a distância lá, ó. Daqui até aqui são 3 metros, tá? Então, vamos lá, calculando. Constante, 9 vezes 10 a nona,
vezes a partícula geradora, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância. Professora, você não vai usar a partícula de prova? Vou, mas não agora, tá? Então, terminando o cálculo aqui. 9 vezes 3, 27 novamente, né? Aqui vai ficar igualzinho, potência também. E aí, eu tenho a divisão por 3. 27 dividido por 3, eu vou ter 9. Então, eu vou ter 9 vezes 10 elevado à terceira volts. Prof, você cobra tanto da gente que a gente coloque sempre em notação científica. Esse segundo valor tá em notação científica, mas por que você não colocou o primeiro? Porque eu sei que eu vou ter que calcular o trabalho realizado por essa partícula para mover uma outra que está no ponto A até o ponto B, tá? E o trabalho, ele é calculado da seguinte forma, está na apostila também, certo? Ele é calculado assim. Trabalho que a partícula geradora faz em relação a uma partícula de prova do ponto A até o ponto B. Ele depende agora da partícula de prova, tá? E aí, eu tenho que multiplicar pela diferença desses dois potenciais. Então, VA menos VB. Certo, gente? Então, lembrando, né? Temos a figura aqui. Vou movimentar, ou melhor, a partícula geradora vai movimentar a carga desse ponto até esse, tá? Então, vamos lá. Calculando, substituindo. Quem que é a minha partícula de prova? Minha partícula de prova é essa daqui. É 3 vezes 10 elevado a menos 9. Vamos lá. 3 vezes 10 elevado a menos 9. Vou colocar um parêntese aqui, porque na sequência eu tenho outro parêntese dos potenciais que eu tenho que fazer primeiro. Ok? E aí, eu já caguei aqui, porque não deveria ter fechado o parêntese, né? Mas tudo bem, espero que vocês entendam. Então, o primeiro potencial lá é 27 vezes 10 elevado à terceira. Esqueça esse parêntese aqui. Subtraia pelo segundo potencial, no ponto B. 9 vezes 10 elevado à terceira, certo? Lembre que toda vez que você tiver uma subtração ou uma soma que tenha potências de uma mesma base, esse expoente aqui, ele precisa ser igual, certo? Então, qual que é a propriedade que eu vou utilizar aqui? Como que eu faço ela? Eu faço só a subtração desses números que estão na frente da base 10, certo? Quanto que é 27 menos 9? 27 menos 9, professora, é igual a 18. E aí, eu repito essa base 10, que é igual com o expoente igual, tá? Se eu multiplicar, vamos lá. Vou mexer aqui nessa folha. Se eu multiplicar esse bonito aqui por esse, eu vou ter 54, repito a base 10, propriedade de multiplicação, somos expoentes, 9 negativo, mais 3 positivo, quanto que me sobra? Sobra menos 6. Todo tipo de trabalho no sistema internacional é calculado em joules, então, a gente tem que o trabalho realizado por essa partícula para movimentar a partícula de prova do ponto A até o ponto B é 54 vezes 10 elevado a menos 6 joules. Por que eu vou deixar nesse formato? Por que eu não vou colocar em notação científica? Porque é justamente a resposta que nós temos na letra E. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Beijão, até mais!